Então, vamos começar essa sessão da INAPAR, cujo tema é decolonialidade e pós-colonialidade da historiografia da arquitetura, e que, assim, todos os trabalhos, de algum modo, lidam com questões ou coloniais, pós-coloniais, ou aspectos ligados a essas questões, que é uma questão de natureza racial, ou de gênero, ou de maneira interseccionalizada, no caso, do trabalho sobre São Luís do Maranhão. Então, é bom que, de certo modo, permite explorar continuidades, trans entre os trabalhos de maneira mais fluida, imagino eu que sim. Então, a gente vai colocar na sequência, serão 5 trabalhos apresentados. O primeiro será o trabalho Revisitando a Casa Guilardi, a partir do Giro Decolonial, de Leonardo Oliveira Silva, A Colônia da Alvorada, Modernidade e Colonialidade, da Lia Tostões, Arquitetura Moderna Colonial e Pós-Colonial em Kinshasa, Diálogo com o Lugar, do Juncres Namaia Júnior, Célia Helena Castro Gonçalves e Milton Luiz da Conceição. O quarto trabalho, Um Olhar Decolonial sobre a Formação e Expansão Urbana do Centro Histórico de São Luís, As Perspectivas das Mulheres Negras, da Larissa Bianca Anchieta e Grete Soares Pflüger. E o último trabalho, Relações Espaciais e Raciais do Passado e do Presente, algumas reflexões, da Camila Coelho Silva. Então, a dinâmica é o seguinte: a gente tem no máximo 15 minutos de apresentação dos trabalhos, seria legal manter esse tempo, para sobrar mais tempo para poder discutir algumas questões ao final. Então, vamos manter essa sequência. Primeiro, Leonardo, a Lia, a Junque, se aparecer, a Larissa, e ao final, a Camila, o último trabalho. Tudo bem assim? Beleza? Então, Leonardo, se você puder compartilhar, e assim, eu pedi também para todo mundo aqui que não estiver apresentando, tirar o som, tá certo? Eu vou também tirar o meu som, para não interferir. Então, você pode, como é que diz? Colocar em tela cheia, Leonardo. Eu te dou um tempo, eu te aviso quando tiver faltando 5 minutos para você ter uma noção, tá? Então, são 8h04, vai até 8h19. Vamos dizer assim, 8h05 vai até 8h20, no máximo. Tá bom? Obrigadão, então. Vamos começar. Certo, obrigado. Eu ia pedir mesmo para você me avisar, por gentileza. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Certo, então, se não estiver passando os slides, por favor, me avisem, tá bem? Então, bom dia a todas e a todos. O nome do meu trabalho, então, é Revisitando a Casa Guilardi a partir do Giro Decolonial. Vamos lá, então. Bom, na historiografia arquitetônica eurocêntrica, a produção do mexicano Luiz Barragán é categorizada como uma reinterpretação dos fundamentos formais da arquitetura moderna europeia na América Latina, sendo geralmente incluída em um grupo vagamente denominado. Frente às recentes mudanças de abordagem da realidade, destaca-se no contexto latino-americano o giro decolonial, que, enquanto exercício epistemológico, possibilita o questionamento da produção do conhecimento, determinado nos últimos séculos pela lógica moderna e colonial. Ao romper esse ciclo, a historiografia latino-americana poderia ser revisada e reconstruída, uma vez incluídas narrativas, personagens e miradas oriundas de fora do centro. Este artigo propõe um recorte geográfico do México e um esforço de interpretar a cultura mexicana a partir dela mesma, objetivando investigar a relação entre as artes plásticas e a arquitetura da Casa Guilardi, de Barragán. Especificamente, buscou-se identificar as obras de artesanato, pintura e escultura que nela existem ou existiram, contextualizando-as no panorama da cultura mexicana e apontar os modos como valorizam as raízes nacionais, evidenciando, quando possível, os sujeitos envolvidos no processo artístico. Para isso, recorreu-se à pesquisa bibliográfica de fontes majoritariamente latino-americanas e ao estudo de caso dessa residência, interpretados a partir de uma abordagem pluriversal e heterárquica e da perspectiva do giro decolonial. Durante milhares de anos, em diferentes períodos e regiões, distintas organizações sociais ameríndias habitaram a Mesoamérica, termo utilizado por historiadores para se referir a uma extensa área geográfica e cultural do continente americano, a qual representa um dos 6 pilares da história das civilizações humanas e possui o México como centro cultural.
Ao ocupar-se das culturas particulares desses povos, detentores de complexas cosmovisões, o que se observa em geral é a versatilidade das manifestações artísticas desenvolvidas. Para a historiadora mexicana mesoamericanista Beatriz de la Fuente, no estudo do México antigo, objetos artísticos são a principal fonte e, às vezes, a única para reconstruir o passado desse conjunto de povos, sendo a arte o caminho principal para investigar civilizações e culturas quando os documentos escritos são escassos ou inexistentes. Fato é que esses ameríndios, que já viviam na Mesoamérica antes da invasão espanhola, influenciaram manifestações artísticas e culturais do México atual. Não costumam ser incluídos na periodização clássica e tradicional da história, sendo situados como conquistados na denominada Idade Moderna, quando a América teria sido descoberta. Nem mesmo os olmecas, cujo surgimento data de antes do auge da civilização grega, aparecem nessa periodização. Sabe-se também que o modo eurocêntrico de se pensar, que ainda influencia o mundo contemporâneo, tende a desconsiderar as maneiras de produção de arte e conhecimento oriundas das margens do mapa mundi, o que evidencia tanto uma supremacia do saber como uma lógica de hierarquia de valores baseada na comparação entre indivíduos, grupos sociais e culturas. Nessa perspectiva, a Europa não está apenas no topo dessa hierarquia, mas no centro da representação cartográfica plana utilizada para o ensino de geografia, ao passo que a América Latina, que inclui o México, é periferizada para além do sentido representacional. À vista da necessidade de se abordar essa problemática, outras maneiras de reconceber o mundo são imprescindíveis, estas elaboradas a partir da mirada dos colonizados, submetidos por muito tempo à lógica do pensamento colonizador europeu, urgem ressignificações de valores, existências e culturas. A epistemologia moderna e cultural, em termos gerais, não reconhece os conhecimentos oriundos do mundo que foi colonizado, o qual tem servido essencialmente para a coleta de dados e a aplicação de conhecimentos produzidos pelos centros hegemônicos do poder científico. Para que haja essa guinada nesse sentido, é preciso, como preconiza Henrique Dussel, uma descolonização epistemológica, científica e cultural, a qual deve partir do sistema educacional e implica o libertar-se das amarras eurocêntricas, impedindo-as de determinar como deve ser examinada e valorada uma cultura desenvolvida fora dos limites geográficos e culturais do continente europeu. Essa descolonização significa, portanto, repensar as culturas invisibilizadas, dignificando-as e valorizando-as. Configura-se desse modo um movimento que implica o reconhecimento do que o semiólogo argentino Walter Mignolo chama de pensamento fronteiriço, o qual reafirma que aquilo que foi negado pela modernidade e redefine as formas de conhecimento do ponto de vista não eurocêntrico e do pensamento heterárquico. Este, diferentemente do pensamento hierárquico, leva em conta em suas considerações epistêmicas a existência de processos complexos, heterogêneos e múltiplos que se enredam e se subdeterminam. Desculpa, peraí. Nesse contexto, acredita-se que o movimento epistemológico proposto pelo giro decolonial é necessário tanto dentro como fora do contexto latino-americano. Foi nesse contexto que nasceu o tapatio Luiz Barragán, arquiteto que compõe o conjunto de artistas que contribuíram para a construção da identidade mexicana do século XX. Muito já foi escrito sobre a produção de Barragán pela historiografia arquitetônica eurocentrada, que categoriza essa produção como uma reinterpretação dos fundamentos formais da arquitetura moderna europeia na América Latina. Indo além dessa hierarquização, Barragán soube manipular todas as variáveis que envolvem a produção arquitetônica e ofereceu um novo caminho à arquitetura do México, de onde extraía a inspiração fundamental, recorrendo a fontes como o ambiente rural, as paisagens bucólicas, a arquitetura vernacular e o artesanato, presentes durante grande parte da infância do arquiteto. Sendo a arquitetura de Barragán fundamentada no conhecimento do vernáculo e tradição, entre outros princípios,
Nota-se que na casa Guilardi, os acabamentos simples vernaculares, os materiais locais e as cores e texturas dos planos das paredes dialogam com as peças de arte popular mexicana, caracterizada por se associar a técnicas variadas e tradicionais e cuja produção abrange todas as formas de artes visuais criadas nos contextos da cultura local. Nessa casa, Barragán ressignificou as tradições artesanais mexicanas ao adotar elementos decorativos e nacionais, agregando artefatos, esculturas e pinturas que se consubstanciam em um cenário do imaginário mexicano. Os elementos decorativos internos foram precisamente elegidos. Barragán selecionou parte das obras de arte mexicana e projetou o mobiliário da residência, escolhendo ainda algumas peças em mercados de artesanato e móveis em lojas de antiguidade e presenteando Luc e Guillard, os clientes da casa, com um guarda-roupa colonial que o pertencia. À guisa de decoração no pátio interno, o arquiteto regalou os clientes com os jarros tequileiros de terracota, assim como as esferas de superfície reflexiva, 2 vermelhas e 2 douradas, que estão sob o único móvel do corredor interno que conecta o vestíbulo e a cozinha à área social onde está a piscina. É possível observar que o método criacional a piscina, se assemelha ao de um pintor, já que o arquiteto reconheceu que o pilar vermelho no meio dela vai contra todas as regras, mas necessitava ser inserido para adicionar mais uma cor na composição. É uma piscina antiacadêmica. Minha arquitetura é antiacadêmica em geral, disse Barragán. No pátio interno maior, há 3 esculturas esféricas de pedra, cuja autoria acredita-se ser de Matias Goeritz, escultor mexicano de origem alemã, inspiradas na civilização zapoteca, cuja superfície lisa contrasta com a textura irregular das paredes externas, dualidade que lembra a marca do pensamento cosmogônico dos antigos ameríndios mesoamericanos, baseado em dualismos, terra-água, fogo-vento, vida-morte. As peças de revestimento de piso em pedra calcária, que cobrem quase todo o pavimento térreo, se prolongam em direção ao pátio, onde as paredes estão pintadas de matizes que coincidem com um jacarandá quando florido. A predileção por pátios, ambientes de transição, mobiliários de madeira e objetos vernaculares, além da exploração do aspecto cromático, são características verificadas nos projetos do Barragán, construídos no México, contemporâneos ao da Casa Guilardi. No piso do pátio menor, ao lado do dormitório de serviço, adotou-se a pedra vulcânica retirada de uma mina próxima, mesmo material usado pelos olmecas para a criação de esculturas e outros objetos. 5 minutos, Léo. Obrigado, professor. Ao fruir da obra de Barragán, é inevitável reconhecer o protagonismo das cores saturadas nos planos das paredes internas e externas da edificação, tal como não se pode negar a dimensão dos matizes na caracterização da pintura mexicana, algo que se nota nas telas de Chucho Reis, pintor, antiquário e colecionador de artesanato popular que teve grande influência no México e trabalhou com outros artistas conterrâneos. Nas palavras de Barragán, os matizes utilizados por Reis na pintura representavam as cores dos mercados, doces e guloseimas mexicanos, e quando o arquiteto adotava cores fortes na arquitetura, como vermelho ou roxo, é porque se recordava de alguma festa mexicana, alguma barraca de mercado, o brilho de alguma fruta, de uma melancia, um cavalinho de madeira. A cor roxa, que cobre o papel picado, artesanato de origem mexicana usado para decorar festividades nacionais, e os tecidos utilizados para criar vestimentas nacionais do México, é extraída do caracol Plicopurpura pansa, que habita a costa do Pacífico. Na cultura mexicana, destaca-se ainda a cor rosa, admirada no artesanato popular, nas flores, e o pigmento provém da cochonilha, pequeno inseto originário do México, triturada e misturada a outros ingredientes. Tão simbólica é essa cor que engendrou uma expressão nacional, rosa mexicano, começou a ser usada no México na década de 50, sendo esse matiz recentemente adotado como uma cor representativa do país. Finalizando já,
Fato é que a Casa Guilardi traduz a influência que a cultura mexicana teve na vida pessoal e profissional do Barragán, que, além de inspirado pelo próprio país, tinha a capacidade de absorver o talento dos artistas nacionais com quem teve contato. Além de Reyes, Orozco e Goritz, o arquiteto admirava a poesia do mexicano Carlos Câmara e as telas dos pintores Diego Rivera e Frida Kahlo, símbolo nacional e de resistência, cujo olhar feminino influenciou indiretamente o projeto da Casa Guilardi. Aqui, então, algumas pinturas uma pintura da Frida e como isso refletiu na Casa Guilardi. E aí, então, as conclusões apontam que as manifestações artísticas envolvem dinâmicas culturais, expressões tradicionais e patrimônios imateriais relativos a saberes, ofícios e modos de fazer, legados de uma geração a outra, questões que particularizam uma cultura e tensionam uma reprodutibilidade técnica no âmbito das artes, pois demandam indispensavelmente a inclusão dos sujeitos. Por fim, destaca-se a necessidade dos latino-americanos enaltecerem as manifestações artísticas locais, regionais e nacionais, tal como fez Barragán na Casa Guilardi, que é, de uma maneira ou de outra, um reconhecimento e uma homenagem ao talento de artistas mexicanos e elementos e valores materiais e imateriais diversos. Algumas referências utilizadas e muito obrigado pela atenção. Obrigadão, Léo. Obrigadão pelo tempo certo. Você vai ter que sair agora, então a gente se vê por aí, tá bom? Isso aí, muito obrigado, professor Obrigado. Francisco. Bom trabalho a todos. Até mais. Tchau, tchau. Agora, a Lia, a Colônia da Alvorada, Modernidade, Colonialidade. Por aqui. Eu vou compartilhar. Tá bom. Não sei se já está todo mundo. Você está ok? Sim, tranquilo. Eu vou 8h20, 8h35, 8h30 eu te aviso, tá? Eu vou só... A minha conexão caiu durante a apresentação do Léo, mas, enfim, vou torcer para que não aconteça. Bom, meu nome é Lia, eu sou Lia Toste, sou doutoranda da Universidade de Brasília. Tenho um trabalho sobre a coluna do Alvorada, uma pesquisa um pouco mais ampla, mas aqui para o Enampar estou trazendo uma discussão, um estudo prospectivo, na verdade, sobre a coluna e nos aspectos que conectam, né, o modernismo brasileiro ao colonialismo também. Então, essa pesquisa ela se inicia em 2018, o repertório assim, de imagens e enfim, sobre a coluna e também de textos e tudo é uma pesquisa a partir do Arquivo Público do Distrito Federal, do Arquivo Nacional, também em relação em revistas e periódicos da época, esses mais conhecidos, como a Módulo, a Brasília, mas também revistas, o Habitat, também revistas de circulação, como a Manchete, né, outras revistas do tipo, periódicos internacionais, aí muitos reunidos no livro do Júlio Kaczynski, que é sobre a antologia crítica de Brasília, as crônicas elaboradas pelo Mário Pedrosa no Jornal do Brasil. Então, essa é uma pesquisa que considera a coluna do Alvorada como um objeto, né? E através desse objeto, pela ótica desse objeto, se faz outras prospecções. Bom, aí primeiro vou falar um pouco de como essa coluna se torna objeto dentro da minha pesquisa, né? Como é que ela surge, isso a partir do material e das reflexões a partir da coluna. Essa é a primeira imagem da coluna, né, que se tem registro, é a capa da revista Módulo, de dezembro de 56, módulo número 6, antes da construção de Brasília, antes até mesmo da definição do projeto, né,
o projeto do Palácio já foi um projeto elaborado anteriormente, né? É uma capa do Atos Bulcão, então você tem as cores nacionais, verde e amarelo, com essa imagem de uma maquete, né, em que aparece pela primeira vez a coluna. E aí, na revista Módulo, né, já número 7, que é a seguinte, tem um artigo do Niemeyer que é dedicado à coluna, que é dedicado ao Palácio, né? E aí são e textos que, enfim, das reflexões que foram feitas na época para que tipo de palácio seria, a que alusão estava se fazendo naquela altura para o desenho da coluna, né? E aí é que se vê, né, na intencionalidade dos autores, né, um desejo, talvez, né, de se criar símbolos nacionais, né? E aí a coluna também ela acaba se replicando, né? Ela passa a ser como se fosse uma base assim até para os outros edifícios, né? Uma espécie assim do que eu vou chamar que se chama de obra de arte total, né? Que vem de um conceito alemão, também muito retomado no modernismo, especialmente na época da Bauhaus, em que você tem ali uma repetição de uma lógica, né, e às vezes não só de lógica, mas também de desenho, que é replicada ali pela obra, e aí no caso de Brasília, pela cidade, né? Então a gente vê essa replicação do desenho da coluna nas colunas dos outros edifícios, nessa primeira imagem do Palácio Planalto, na segunda da corte né, do Supremo Tribunal Federal, e também em esculturas, né, em outras obras, Então, e aí, né, bom, a gente vê que esse símbolo havia, enfim, alguns historiadores, né, críticos de Brasília também tratavam um pouco disso, né, dessa vontade de se criar símbolos nacionais na época de Brasília. E aí, como por exemplo, a gente vê ali na revista Brasília, com Barbosa Lima Sobrinho, né? Entre os fatores fundamentais de progresso, de transformação da vida do país, que representa a criação de Brasília, destaca-se a oportunidade de revelar-se a uma nova capital, um ideal estético brasileiro, né? Através da consolidação na nova urbe, racionalmente planejada, das diferentes artes visuais integradas à arquitetura e à natureza. Então, havia também essa ideia de que talvez houvesse a necessidade da criação de símbolos identificados e apropriados, né? Porque havia uma crítica grande a Brasília, né? Então, que esses símbolos pudessem ser, de fato, apropriados pela população e apropriados como uma certa identidade nacional. Fato é que, de fato, a coluna de verdade foi realmente, se torna um objeto, né? Ela expande além do palácio até hoje, né? Ela é replicada em dezenas de edifícios, só de arquitetura civil, mas também de outros projetos de arquitetura, inclusive internacionais. Aqui a gente vê, aqui na arquitetura do Brasil, ela se torna um símbolo da época da construção. Então, você vê que ali na Companhia Urbanizadora da Nova Capital, na Nova Cap, os documentos já vinham estampados com a coluna. Essa tem uma imagem da coluna
ilustrando a campanha do JK para 1965, que acabou não acontecendo. Ela estampa um carrinho ali na época da construção, objetos de cunho automobilístico também, como dá para ver na calota ali desse carro, e até hoje, né, ela serve também como um desenho que é apropriado, se apropriado até por artistas e para elaboração de produtos, né, enfim, aqui um vaso de um produto contemporâneo, né, que usa o desenho da coluna. Então, a partir daí, ela realmente se consolida como um objeto, como uma referência visual do modernismo brasileiro, né? E aí, quando a gente chega, e o objetivo, pelo que pode ser deduzido, assim, a partir da pesquisa do discurso, né, era esse, né, mesmo, de ter um símbolo que pudesse ser simbolizar esse novo momento do Brasil, né? Então, aí quando a gente chega à questão da contraposição do modernismo com esse passado colonial, né? E o próprio Niemeyer referencia isso no seu livro de memórias, né, que o Palácio do Alvorada, né, tinha como sugeria essa coisa do passado, né, e usa como base a varanda, né, da casa colonial, enfim, com essas colunatas e uma capelinha ao lado. Essa primeira associação foi feita pelo Paulo Santos, Ferreira Santos, que é o Paulo Santos, que é um historiador de arte, né, que faz essa correlação entre o Palácio do Alvorada e a fazenda do Columandê, no Rio de Janeiro, entre as colunas, né, a colunata, o espaço ao redor, né, essa varanda, e a capela ao lado, né. Então, aqui tem a imagem da colunata do Alvorada e da fazenda do Columandê. Então, isso é muito curioso, né, como um projeto de modernidade, né, um projeto para um país, para o futuro, possa referenciar um período, uma casa grande, né? E aí a gente, chegando um pouco na parte contemporânea mesmo da pesquisa... Bia, 5 minutos, tá? Tá joia, já estou concluindo. Eu uso um pouco dos trabalhos de artistas, né, que trabalham com essa ideia. Aqui, a artista... tem outros artistas, mas que trabalham especificamente com essa ideia, é a Laís Mirra, e ela explora isso, né, essa correlação entre um Brasil moderno, mas que se apoia nesse Brasil colonial, né? E traz isso nesse trabalho, no estudo de caso, que foi apresentado na Bienal de Guangzhou, e também no trabalho que chama Kama Sutra, que é uma exploração de várias posições, assim, entre a coluna do Columandê e a coluna do Alvorada, né? Então, a ideia é essa, né, de refletir sobre um pensamento decolonial, né? A gente percebe que o projeto de modernidade brasileiro, ele é conceitualmente, né, e materialmente baseado, né, arraigado na colonialidade. E aí se manifestando na contemporaneidade, assim, de diversas formas, né, com, enfim, comprometimento a forma como a gente lida com os povos originários, como sociedade, né? E a forma de exploração realmente dos recursos naturais, enfim. Então, essa ideia é um pouco que está norteia o trabalho, é um trabalho meio prospectivo, um pouco de costura, né, dessas várias vidas da coluna, e aqui
trazendo um pouco isso, uma das obras que foi revelada há pouquíssimo tempo, 2017, do próprio Niemeyer, que é numa exposição em que ele, essa obra ele de 64, em que, enfim, eu me atrevo a dizer, né, que as colunas em ruínas e tal, as ruínas de Brasília é o título, talvez o próprio Niemeyer tenha se dado conta, né, dessa correlação e talvez possa marcar esse 1964 como um ponto de inflexão, né, nessa trajetória nossa de modernidade. Então, eu vou interromper aqui. Ótimo, então, Lia. Obrigadão. Já defendeu ou não? Está perto de defender? Não, ainda não. Tá bom, então. Fiquei curioso por desdobramento, mas depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tem coisas interessantes que eu queria comentar contigo. Tá, João. Agora o trabalho 3, Juncris, Namaya, Célia, Milton, algum deles está presente, não? Eu vi que a Célia entrou, professor. Bom dia. Oi. O Jean Cris está aí também, ele vai apresentar o trabalho. Eu estou aqui. Olá, tudo bem, João Cris? Tudo João bem? Cris? Oui, o João Cris. João Cris Namaya Júnior. Exatamente. Você quer compartilhar a tela? A gente vai ter... São 15 minutos de apresentação, acho que você chegou um pouco depois que eu comentei isso. Aí, com 10 minutos, eu dou um aviso, faltam 5 minutinhos, tá certo? Para você se controlar o tempo. Está certo, obrigado. Bom, obrigadão, então. Pode começar. Compartilhar, vocês estão vendo a minha tela por aí? Sim, se puder colocar a tela completa, Isso. acho que é melhor. Ó, são 8h34, vai até 8h50 no máximo, tá? Eu te aviso quando tiver 8h45. Ok, obrigado. Obrigado, então. Tá, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o João Cris Namaya Júnior, eu sou de origem do Congo. Eu vou apresentar esse trabalho que é um fruto da minha dissertação realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, que é arquitetura colonial, arquitetura moderna colonial e pós-colonial em Kinshasa, o diálogo com o lugar. Então, esse trabalho foi orientado pelo professor Milton Luz da Conceição, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e pela professora Célia Gonzalez, da Universidade Federal de Pelotas, onde me formei na arquitetura. Eu gostaria só de salientar o termo colonial e pós-colonial aqui em relação do período político do Congo, não é tipo do Brasil, porque quando a gente está falando da arquitetura moderna, aí no Congo sob a colonização da Bélgica, que pegou a independência em 1960. Por isso a gente usa a arquitetura moderna colonial, que foi nesse período da colonização que foi construído essas realizações. Então, a cidade de Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo, né? Ele tinha alcançado um grau do reconhecimento internacional pela sua construção modernista, feita nos anos, na metade do século passado. E essas construções modernistas estavam se apropriando de algumas formas de alguns países que já tinham esse modelo antes, como o Brasil e Índia, pela sua arquitetura adaptada ao contexto local e às características do lugar e o clima. Então, quando a gente percebe, analisa a arquitetura dessa cidade até hoje, na primeira década do século passado, percebemos ainda a existência da arquitetura das primeiras eras da modernidade, né, do estilo Art Deco, Art Nouveau, que é construído com a adaptação do local, a questão do higienista, com as casas em formato do tipo bungalow. Essa arquitetura é marcante na cidade. Depois da independência, essa arquitetura que foi feita pelos colonizadores passa a ser construído com uma arquitetura voltada de um modelo para criar uma ruptura com o passado colonialista. Então, a geração dos novos arquitetos tiveram o papel de desdobrar ou estender a produção do período colonial com outra faceta. Nesse sentido,
a descontinuidade com a história colonial a partir de uma arquitetura moderna que representasse a cultura e a história do como que é negado durante a colonização. Então, os novos arquitetos tiveram a vontade de criar uma arquitetura que parecia dando uma vontade ao povo de representar a cultura congolesa dentro da arquitetura. Então, essa arquitetura parecia uma utopia, né, no sentido de proporcionar um acesso digno como tudo para a população nativa. O objetivo desse trabalho foi, primeiramente, de analisar a arquitetura moderna na cidade de Kinshasa, nos períodos colonial e pós-colonial, com a intenção de estender a peculiaridade da manifestação arquitetônica em cada período analisado. Então, foi feita uma revisão bibliográfica de todas as fases da construção da cidade, que seja na arquitetura ou urbanismo, para tentar descobrir os autores da produção dessa arquitetura dentro da cidade. E algumas perguntas orientaram esse trabalho para saber de qual foi a influência da colonização na arquitetura moderna da cidade. E na primeira parte da colonização, e na segunda parte, de que maneira o poder local, quando pegou o poder, direcionou o país e seus habitantes para criar uma arquitetura alternativa depois da era colonial. Quando voltamos nas construções das primeiras intervenções europeias dentro da cidade, essas intervenções, essas construções foram uma arquitetura adaptada ao clima, capaz de controlar o calor e proteger dos raios solares. Então, foi uma arquitetura adaptada ao contexto local. As construções com materiais industrializados ou modernos respondiam às necessidades de uma construção rápida, pré-fabricada e fácil de executar, em uma época que a mão de obra era rara e é mais difícil de construir ao modo europeu. Então, dessas primeiras arquiteturas híbridas dentro da cidade, ele fazia a transição entre as arquiteturas pré-fabricadas com as primeiras construções da área da modernidade, do estilo Art Deco, Art Nouveau, que foram construídos nos anos 40 ou 30. Depois, na metade do século passado, a arquitetura moderna na cidade começa a se apropriar de alguns conceitos de maior expressão artística do estilo internacional para a criação de uma estética própria da arquitetura congolesa. A inserção dessa arquitetura anunciava a formação de uma nova identidade, criando a possibilidade de construir um vocabulário moderno apropriado a partir da universalidade e do dogmatismo do movimento moderno vinculado ao clima e ao hábito local. Por exemplo, analisamos a obra do Teatro do Lubumbashi. O uso do brilho solar na fachada, ele começa a ter mais a dupla funcionalidade, que é a estética e a funcionalidade de proteger contra o solar. A partir quando o Congo toma sua independência, a arquitetura nova começa a surgir para criar essa ruptura, né? Então, a arquitetura moderna se torna um símbolo, um suporte do poder político para expressar a identidade nacional ou criar a ruptura com o passado do colonial. Essa arquitetura feita pelos arquitetos congoleses, eles buscaram na simbiose entre a universalidade do movimento moderno e os elementos de um expressionismo escultural, uma maneira de representação local por meio do ornamento como uma dimensão simbólica para a criação de uma arquitetura moderna, modernidade alternativa. Então, nessas novas construções, se começou a representar uma identidade da arquitetura nacional através das escolhas dos materiais, da linguagem formal, dos aspectos decorativos, que estava inspirado dentro da cultura e da parte natural do país. A partir desse momento, o entendimento e a compreensão da arquitetura no Congo, e principalmente na sua capital, estão relacionando a sua significação cultural como fruto de uma união
cultural e não de registro da tradição arquitetônica europeia que foi instalado, que foi incorporado na cidade. Os arquitetos congoleses ou outros estrangeiros que estavam trabalhando nesse período tentaram incorporar dentro dessas obras a identidade local das obras através das artes, das esculturas dos mosaicos nas fachadas, a identificar e relembrar a tradição esquecida durante a colonização. Então, os arquitetos começaram a inspirar mais na parte cultural da cidade para levar esses elementos que foram negados ou esquecidos durante o período colonial. E as construções, mais tarde, durante os períodos da produção das obras modernistas tardias, as construções no período pós-colonial tentaram criar uma ruptura com o passado colonial. Mas essas construções não conseguiram criar exatamente uma ruptura, dado que a implementação das obras dos arquitetos que eram mais na frente para a criação dessas obras era mais os estrangeiros que estavam realizando essas obras do que os próprios nativos. Então, essas arquiteturas não conseguiram implementar uma identidade nacional e os arquitetos congoleses não conseguiram se impor dentro da sociedade, dado que eram considerados mais como designistas dos arquitetos estrangeiros do que os próprios arquitetos que podiam tomar as decisões próprias pela realização das obras. E as aplicações da primeira parte da era pós-colonial, as implementações ou as incorporações dos mosaicos e escultura na fachada para identificar ou incorporar tradições esquecidas durante a colonização, parecia uma real ficção do poder colonial. Então, a ditadura que estava no poder depois da independência, eles queriam só mostrar o seu poder e alguém o seu orgulho de construir, de mostrar que estamos construindo mais. Eles não conseguiam criar essa identidade. E por causa desses investimentos grandiosos com as construções, os países ficou mais, os investimentos do Estado não conseguiam responder às expectativas da população e nem respondia à realidade do povo daquela época. A parte da considerações finais, então, se analisarmos a construção da cidade do Kinshasa... Um minuto, estágio, Cris. Ok, valeu. Analisamos que a primeira arquitetura provisória foi voltada, né? A primeira intervenção foi elaborada para responder às exigências do povo europeu a partir das construções provisórias que é voltada à questão higiênica. Depois, o processo da modernização, por meio da acomodação dos europeus, permitiu criar uma nova identidade da arquitetura com a construção do estilo Art Nouveau, Art Déco. Enfim, a identificação dessa arquitetura com grande valor arquitetônico e artístico da linguagem modernista consolidou uma nova era da arquitetura como um processo de transformação verdadeira e progressista. E para finalizar, no período pós-colonial, as construções tiveram a influência de arquitetura moderna tardia, com tendência de criar uma ruptura com o período colonial, incorporando os elementos artísticos nas obras, buscando a identidade local através das formas mosaicas. Esse período abre duas maneiras de se dialogar com o lugar. Mesmo que os profissionais congoleses não conseguiam se impor dentro do mercado, as suas obras mais fantasiosas respondiam mais ao poder local do que criar identidade, uma verdadeira identidade. E acredita-se que a identidade surge a partir de um fruto da união cultural e não por meio da imposição da arquitetura estrangeira na produção arquitetônica e urbanística da cidade. Então, aqui foi algumas referências que foram utilizadas. E obrigado pela atenção. Eu fico à disposição se algumas coisas não ficou claro para expressar mais tarde. Obrigado. Obrigadão, Gil Cris, foi ótima apresentação. Colocou questões para a sessão para discutir daqui a pouco.
Quem agora, o trabalho agora, um olhar decolonial sobre a formação e expansão urbana do Centro Histórico de São Luís, Maranhão, as perspectivas das mulheres negras, da Larissa Bianca Anchieta, Grete Soares Flüger. Larissa, que vai apresentar. Oi, Larissa. Se puder Vou compartilhar. A tela, só um minutinho. Tá bom, então. Já está compartilhando? Está aparecendo já? Tá começando, espera um pouquinho. Dependendo da apresentação, às vezes demora... pronto, foi. É só Se puder... colocar em tela cheia, só um minutinho. Então, 8h47 vai até 9h02. Eu te aviso 5 minutos antes, tá bom? Tá ótimo. Todo mundo está me escutando bem? Sim. Obrigado. Então, gente, bom dia novamente. O título do meu trabalho é Um Olhar Decolonial sobre a Formação e Expansão Urbana do Centro Histórico de São Luís, as Perspectivas das Mulheres Negras. Sou a Larissa Bianca Anchieta, eu sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual do Maranhão, e esse trabalho foi feito conjuntamente com a professora doutora em Urbanismo, Grete Soares Flüger. Então, vamos lá. Essa pesquisa ela foi executada com base em dois conceitos principais, a colonialidade e a decolonialidade. Colonialidade pode ser compreendida como um pensamento ideológico da colonização, e a colonialidade é a justificativa da ideia de modernidade ocidental que invadiu, assassinou e epistemicizou diversas civilizações das Américas na África, com a justificativa que todas as sociedades deveriam seguir os padrões de vida europeus. E a decolonialidade busca entender essas sociedades que foram silenciadas, perseguidas, invisibilizadas nesse contexto colonial. Abordamos também a construção do indivíduo como o outro, que seria o sujeito que não é incluído como parte da sociedade, e o seu oposto seria justamente aquele que é considerado como correto, como digno, como humano, como aceito. E nessa pesquisa, o outro seriam as mulheres negras. A colonialidade coloca toda a população não europeia como outro, para se afirmar no lugar que deve ser seguido. Fizemos uma intersecção entre 3 temas, que é a colonialidade, raça e gênero. E no centro dessa intersecção está nosso objeto de estudo principal, que é a violência gerada pela soma das opressões coloniais, raciais e de gênero, que nesse caso recai sobre mulheres negras. O recorte temporal que utilizamos aqui é a segunda metade do século XIX, e o recorte geográfico é o Centro Histórico de São Luís, com foco nos seus espaços urbanos e domésticos. O objetivo principal desse trabalho foi compreender as formas de vivenciar o espaço urbano do Centro Histórico de São Luís na perspectiva do sujeito subalternizado, especificamente a mulher negra, evidenciando a exclusão desses indivíduos na história e na historiografia em uma análise crítica sobre a construção das relações que utilizam a arquitetura e o urbanismo como instrumentos de exclusão e marginalização. E a metodologia desse trabalho passou por 3 etapas, e a primeira consistiu na pesquisa bibliográfica, revisão de literatura e referencial teórico. Essa etapa foi dividida em 3 eixos diferentes, que foram uma base teórica sobre colonialismo, modernidade e decolonialidade, cidade, raça e gênero, e depois leituras sobre as intersecções de raça, gênero, período escravocrata e o Centro Histórico de São Luís. A nossa segunda etapa consistiu na pesquisa e análise documental a partir da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E nesta hemeroteca nós encontramos um volume de mais de 9.000 edições de jornais maranhenses, datados do século XIX, e também encontramos documentos históricos ludovicenses, como os códigos de postura municipais. E a terceira etapa foram pesquisas de campo, divididas em 2 eixos, edificações e vias públicas, e na parte de edificação verificamos as residências que tiveram um grande número de mulheres escravizadas, e sobre as ruas verificamos quais foram as mais usuais para a exploração urbana e também para sociabilidades festivas. Perspectivas coloniais e decoloniais nos processos urbanos. A nossa arquitetura e planejamento urbano foram construídos em um contexto colonial,
Então, a colonialidade está enraizada na nossa sociedade e na materialização dos nossos espaços. E aqui eu trago uma citação da Figueiredo Santos, que ela diz que uma atitude decolonial para se reconstruir as leituras acerca da cidade deveria se pautar nos modos de ocupar o espaço urbano, na prática, não em suposições e modelos hegemônicos de comportamento no espaço público, nem mesmo a reprodução de modelos europeus que, obviamente, não condizem com a realidade brasileira. A perspectiva decolonial no espaço urbano se pauta nos modos de ocupar o espaço, tanto urbano como doméstico, por sujeitos que não estavam no alto da hierarquia social no período colonial. A relação das mulheres negras, a relação das mulheres no geral, na verdade, com o centro histórico, era diversa de acordo com a raça, em vários casos também com a classe. As mulheres brancas eram conhecidas como as moças, as senhoras de família, e uma moça de família não deveria andar na rua desacompanhada, e mesmo que fosse acompanhada, não deveria sair à rua com muita frequência, pois a rua era vista como um lugar impuro, e uma moça de respeito não deveria estar no mesmo local que uma mulher pobre, muito menos uma mulher negra. Enquanto as mulheres brancas e de elite vivenciavam o espaço doméstico, aprendendo coisas como instrumentos musicais, a bordar, a pintar, as mulheres negras vivenciavam totalmente o oposto. Como a Sueli Carneiro aborda, nessa situação existe a construção do ser como fundamento do não ser, pois uma mulher branca ela não era simplesmente branca pela cor da pele, mas ela era entendida de fato como uma mulher branca e respeitável por não realizar nenhuma atividade usual das mulheres negras. Os jornais maranhenses, como A Pacotilha, eram utilizados pela população mais rica para cobrar providências de comportamentos que eram considerados imorais, realizados por quem não fazia parte dessa elite local. E aqui eu trouxe 2 recortes de jornais. O primeiro é de 1834, e diz assim: é incalculável o número de moleques, de negrinhas, de homens vadios, de mulheres de vida alegre, que reúnem-se no canto do teatro, o deboche cínico, numa peraltice completa, fazendo tudo o que lhes vem à imaginação. Praticam imoralidades, gritam, assobiam, pulam, correm, o diabo, enfim. E aqui eu tenho outro recorte de 1881. Na Rua do Remédios, canto com o beco do Boritizeiro, exibe-se ultimamente um novo pagode com o pomposo título do Chinfrim da Botija. Funciona diariamente e assim esquecem as escravas da vizinhança de suas obrigações. A glória de fundar tão útil divertimento pertencente ao Celestino e em parte ao Trajano Cego, ex-escravo do falecido bispo Dom Luís. Aqui a gente tem 2 exemplos de várias denúncias que constavam diariamente nos jornais de São Luís, e todas essas denúncias eram feitas pela elite local, que também controlava essa área do jornalismo e também controlava o próprio governo do Maranhão. Então, essas denúncias, que eram sobre, na verdade, qualquer comportamento que essas mulheres tinham quando estavam na rua, eram feitas diariamente, uma forma de manter uma certa postura que era totalmente incabível, porque essa postura dessa mulher idealizada, que ficava só em casa o tempo todo, só recaía sobre mulheres brancas. A escravidão doméstica era marcada por uma forte presença feminina executando as tarefas de cozinheira, costureira, amas de leite, entre outras. A relação da mulher negra com a casa era, sobretudo, serviçal. Nos jornais eram feitos anúncios de venda e compra de escravizados domésticos e elas eram vendidas de acordo com a qualidade de trabalhos que tinham. Para exemplificar a forma com que a arquitetura incidia diretamente no convívio e na segregação das casas, utilizamos o casarão, que atualmente situa o Museu Histórico e Artístico do Maranhão, também é conhecido aqui como Solar do Barão de Grajaú. E aqui a gente tem as 2 plantas de zoneamento do térreo e do pavimento superior. O que a gente observa, logo na entrada a gente já tem uma escadaria, que era utilizada para que os senhores tivessem o menos contato possível com os escravizados, que ficavam toda essa parte cinza, uma parte de trabalho e também uma parte das senzalas. E aqui no pavimento superior,
essa ashura cor-de-rosa, ela mostra o local íntimo, o local que ficavam os quartos. Aqui eu coloquei 2 círculos, nessa tonalidade rosa, acho que todos conseguem observar. No pavimento superior, esse círculo tem uma escada bem pequenininha, uma ashura amarela, acho que todo mundo consegue ver. Essa escada, ela ficava na porta dos quartos dos filhos dos senhores. E essa escada, que a gente observa no térreo também, ela dava diretamente para a senzala feminina. Ela era colocada de frente para o quarto dos filhos dos senhores, para que eles pudessem descer de uma forma mais discreta e abusar sexualmente mais fácil das escravizadas que ficavam aqui embaixo na senzala. Então, aqui a gente percebe uma forma com que a arquitetura colonial foi usada como um instrumento de violência contra essas mulheres. Já no ambiente das ruas, a rua era também... Tá bom. A rua também era o local de trabalho dessas mulheres. E elas estavam constantemente sobre a patrulha dos senhores. Vou dar uma acelerada um pouquinho, que também tem 2 recortes de jornal mostrando como essa patrulha era constante. E a rua, ela era tanto local de trabalho como local também de sociabilidade. A exploração através do sistema de ganho foi uma exclusividade da escravidão urbana. O mais comum para as mulheres negras era a venda de doces e de frutas. Diversos senhores garantiam seus lucros através das vendas realizadas pelas escravas de ganho. E aqui a gente tem um mapeamento, quais eram os principais pontos de ganho. Eles vendiam doces, frutas em tabuleiros, geralmente eram os locais perto de igrejas, perto do teatro. E aqui também a rua como local de resistência. As áreas de sociabilidade festivas eram diversas, tambores, pandeiros e outros instrumentos dialogavam com danças e cantorias pelas noites e madrugadas das ruas de São Luís. Então, durante a madrugada, todos esses locais que estão aqui mapeados eram pontos de encontro de várias festas que eram organizadas por essas mulheres. E justamente daqui que gerou as principais manifestações culturais do Maranhão, como o tambor de crioula e o Bua Meu Boi. Aqui já nas minhas considerações finais, a arquitetura colonial do centro histórico foi construída nos braços dos escravizados e simultaneamente como instrumentos de exclusão e segregação racial. Nessa pesquisa, verificamos as perspectivas da história através da relação com a arquitetura e com a área urbana, e a decolonização é uma forma de trazer humanidade para esses corpos que foram explorados e violentados, além de evidenciar as perspectivas que foram esquecidas ao longo da história riquíssima do centro histórico. A decolonização dos estudos urbanos e arquitetônicos é necessária para que os erros coloniais não sejam repetidos projetualmente e na forma com que pensamos e vivemos a cidade. E aqui minhas referências finais. Peço desculpas que o final ficou um pouquinho acelerado, que eu acabei passando um pouquinho do tempo. Obrigada. Obrigado. Na verdade, você tinha 2 minutos ainda. Só avisei que faltava 5. Entendi. Faltava só 1. Não, faltavam 5. Tudo bem. Mas se quiser terminar ou complementar, tem tempo ainda. Não, acho que está ótimo. Ótimo. Tá bom, então. Obrigado. Agora, Camila Coelho Silva, Relações Espaciais e Raciais no Passado e no Presente. Algumas reflexões. A Camila está aí. Pronto, agora vocês me ouvem? Sim. Se quiser compartilhar tudo, eu te aviso quando for para começar. Compartilhar inteira. Espero que a internet ajude. Vamos lá. Não, bom, bem. gente, então, bom dia a todos e todas, inicialmente, e eu já fico muito feliz porque meu trabalho tem muita relação com o trabalho de Larissa, muito linda essa pesquisa dela. Esse trabalho, na verdade, não é o meu objeto de pesquisa do doutorado, né? Eu estudo cortiços e vilas na contemporaneidade, mas está intrinsecamente ligado porque trata-se de grupos subalternizados, né, de certa forma, não voltada para a raça, mas para a questão social. Entretanto, eu paguei uma disciplina no IPUR com o professor Renato Emerson,
que era exatamente sobre essa questão da racialização dos espaços, né? E aí eu tentei fazer muito a ligação dessa história oficial que apaga, que esconde, que oculta, né, pessoas, enfim, grupos, né, subalternizados. E aí eu achei interessante trazer essa discussão para o evento, porque a gente espera que isso seja ampliado, essa discussão seja ampliada, que a gente consiga realmente dar força ao pensamento decolonial em detrimento do colonial, né? Porque ele já tem espaço demais. Eu acho que esse espaço tem que ser compartilhado. Então, o trabalho intitula-se Relações Espaciais e Raciais no Passado e no Presente, algumas reflexões. O meu doutorado é na UFPB, mas essa disciplina, como eu falei, né, que deu, vamos dizer assim, um mote para esse trabalho foi do IPU, a UFRJ. Bom, eu começo com... Deixa eu só minimizar aqui, pronto. Um trecho aqui de Keisha Perry, que ela coloca assim: quem escreve a história das pessoas subjugadas? Pergunta o historiador sul-asiático Hanaji Gurra. No contexto brasileiro, eu levanto a questão: quem escreve a história de negras e negros, mulheres e pobres? Né? Se a gente observa a história oficial, a gente percebe que há um apagamento, um ocultamento de vários grupos, né? E esses grupos, os principais são, sim, os negros, negras, as mulheres e os pobres, né? Então, a gente parte da ideia, aqui na discussão, da cidade como documento, né? Mark Bloch, ele já trazia essa necessidade, ao se estudar uma cidade, de compreender o passado pelo presente e o presente pelo passado. Essa relação é intrínseca. Ele diz que não dá para você entender o presente sem revisitar o passado, sem compreender o passado, e vice-versa. O que a gente percebe é que a história escrita oficial, né, ela invisibilizou e ainda o faz, os trabalhadores, os modos de vida, suas resistências, sua existência, né? E aí a gente destaca aqui os negros, as mulheres e os pobres. Esse trabalho mais especificamente para as raças, né? Então, para a questão dos negros. A gente observa, então, que a história ela é um mecanismo estatal de dominação das cidades brasileiras e, nos últimos anos, nas últimas décadas, ela tem sido dominada como uma ferramenta política pelos grupos subalternizados. Até porque a história é entendida assim como um elemento de poder. Então, já que houve esse apagamento, né, eles foram ocultados, apagados da história, então eles fazem uso da história para reforçar ou para revisitar esse momento que foi apagado e trazer o espaço deles, né, e mostrar a contribuição deles para a história também e para o presente. Bom, então, basicamente, esse ocultamento, né, dessas contribuições que eu falei aqui, deixam muito claro essa relação de dominação e da supremacia do branco, né, na nossa história. E isso conduz à necessidade de repensar a cidade, a história, enfim. O que a gente entende no trabalho, nas leituras que eu fiz da disciplina, nas discussões, né, que foram muito, muito interessantes, é que o espaço na contemporaneidade é reflexo e, ao mesmo tempo, condicionante dessas relações, tanto sociais quanto raciais. O que eu entendo é que a academia, e aí é uma crítica minha, ela foca muito nas relações sociais. A gente fala muito de segregação socioespacial, né? A gente fica muito nesse discurso, mas a segregação racial, por exemplo, a gente não discute, né? E ela está intrinsecamente ligada à segregação social. Já eu mostro algumas imagens para meio que tentar fazer com que a gente perceba isso melhor. Bom, então, o que a gente percebe é que muitas intervenções nos espaços urbanos, elas promovem a segregação racial forçada, a gentrificação, que já é um processo bastante conhecido, né? A eliminação de cortiços e favelas, que eu acho que é o maior registro que a gente tem na história da forma de moradia popular, né? Quando ela é depredada, retirada, nesse sentido de limpeza, né? Limpeza urbana, de modernização das cidades, dentre outras ações opressoras, né? Esses espaços são, sim, as manifestações espacialmente marcadas da marginalização de raça, de gênero e de classe, né? Isso é Keisha Perry que coloca. Então, observar essas manifestações se faz interessante, importante, mista, para a compreensão dessa racialização do espaço contemporâneo, né? Levando-nos, conduzindo, né, à releitura da história oficial e à compreensão dessa história que foi ocultada e apagada, né, a partir dessa supremacia aí do branco, né, que vem do pensamento colonial. Então, o objetivo desse trabalho é basicamente instigar algumas reflexões sobre a racialização dos espaços, né, considerando esse passado, mas também observando alguns fenômenos que há desenho, que agrafam na contemporaneidade. E é um trabalho basicamente de revisão bibliográfica.
Bom, primeiro eu destaco aqui alguns pontos que marcam essa relação da história oficial e a história real, né? Essa reflexão sobre as relações raciais no espaço. Então, a gente parte da interpretação de que a história oficial ela segue aquela corrente positivista que dava palco apenas para grandes líderes nacionais, proprietários de terras. Esses são os registros oficiais, né? Então, os grupos subalternizados eles eram esquecidos, ficavam à margem dos fatos históricos. O que a gente tinha de relato com relação aos trabalhadores era apenas como força de trabalho, né? Tem até um trecho da professora Regina Gonçalves, que é historiadora aqui da cidade de João Pessoa, da UFB, ela coloca assim: categorias quase sempre descarnadas, destituídas de sangue e de vida, como se tais pessoas, de uma forma geral, só tivessem relevância por esse papel social, o papel de força de trabalho, né? Então, os modos de vida, sua resistência, sua existência na cidade, suas contribuições para o processo de expansão da cidade, desenvolvimento das atividades cotidianas, elas foram relegadas da história escrita. E isso tem muito da ligação, a relação que a gente faz entre história e poder. A história, ela tem poder e ela confere poder. E o que a gente tem percebido é que tem gerações agora de estudiosos que não estão somente reproduzindo o que a história oficial trouxe de informação, mas estão revisitando, reapresentando e revendo essas informações, né? Para dar significado contemporâneo, ou seja, estabelecer essa relação do presente pelo passado e passado pelo presente. Também observa-se aqui a questão da história do planejamento, o planejamento real versus o insurgente, né? Então, a gente tem uma história do planejamento pelo e através do Estado, né? E, em paralelo, a gente vai ter um planejamento fora do Estado e, por vezes, em oposição a ele, né? Que esse planejamento ele vai estar ali contra essa visão generalista, universalista, né? Do planejamento pelo e através do Estado, e também contra esses sistemas de dominação e opressão do planejamento oficial, que é típico do planejamento oficial. Bom, então a gente tem de um lado o planejamento e o Estado, e do outro os grupos subalternizados. E entre eles essas relações de dominação, opressão e poder que se grafam no espaço, se espacializam, né? Então, alguns estudiosos apontam o colonialismo como cerne das ideologias racistas e da estratificação social nas cidades brasileiras. E aí inclui a segregação racial e as hierarquias econômicas e racializadas. Então, essa discussão ela tem que ser melhor desenvolvida, eu acho que para cada cidade em específico, né? Eu percebo que a gente ainda está no início muito dessa discussão. Renato, que foi o professor que ministrou essa disciplina, em uma das suas publicações, ele coloca assim: a formação do nosso território é a experiência do branqueamento. E nessa colocação dele, ele classifica o branqueamento em 3 camadas: o branqueamento da ocupação, da imagem e o branqueamento cultural. Essas dimensões do branqueamento que ele trabalha, né, minuciosamente, basicamente elas refletem a questão do colonialismo nessa formação territorial, né? E isso pede, né, e conduz, com certeza, a mobilização dos grupos subalternizados, aqui com destaque o grupo negro, né, a questão da raça, para que consigam, eu não vou dizer reverter, porque é um processo de longas datas, mas pelo menos mostrar que existe um outro lado, né? Então, a gente coloca, né, nessa discussão toda que o poder disputado tem o espaço urbano como palco, instrumento e bem de disputa. Tá? Essa tem sido a principal ferramenta de manifestação, de mobilização desses grupos. Sobre o presente, né, e aí debate sobre o presente, espacialidade de raça e segregação, a gente traz a segregação racial urbana como estopim das desigualdades raciais. É aquela relação entre a raça e o espaço, né? O espaço faz o racismo faz o espaço também. Então, a gente vai trabalhar aqui, eu acho que na minha percepção enquanto docente e também enquanto aluno, quando eu era aluna da graduação, é que a gente trabalhava sempre muito a segregação por classe social, quando a gente falava da segregação residencial no Brasil, né, especificamente. Porque ninguém pensa, ou pouco se pensou, que a concentração habitacional dos negros, é que eu considero negros como sendo pretos e pardos, ela está vinculada às diferenças sociais. Mas isso não era percebido, só se observa-se a questão social. Então, onde tem concentração maior de pessoas de baixa renda, também tem uma concentração... Camila. Ok, obrigada. Também tem uma concentração de pessoas negras, pretos e pardos, né? Mas a gente só observa a classe social. Então, a gente tem que começar a rever esse olhar, esse filtro que a gente coloca ao observar essas manifestações espaciais, né? E aí,
Teles e outros autores trazem que essa divisão por classe social não explica a segregação por si só, a segregação espacial. Tem outros movimentos, como a autossegregação, que também intensificam esse processo. Então, o que muitos autores sugerem é que a segregação racial residencial tem como responsável a ação conjunta das diferenças socioeconômicas, o racismo no mercado imobiliário e a etnicidade, né, que é a preferência de viver próximo às pessoas de cor ou raças similares. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu trouxe aqui só para vocês visualizarem mais essa discussão. Esse aqui é um mapa interativo de distribuição racial no Brasil. Se vocês colocarem patadata.org no Google, vocês vão ter acesso. E aí, aqui a gente observa a distribuição geográfica, a densidade demográfica e a diversidade racial do povo brasileiro, baseado no censo de 2010. Né? Então, o que é que ele fez? Cada ponto que está aqui representa uma pessoa, né, que foi constatada pelo censo, e para cada ponto ele dá uma cor referente à raça. Então, o azul é o branco, o verde é o pardo, o vermelho o preto, o amarelo é amarelo e o marrom é o indígena. Se você observa assim no panorama geral, a gente vê que a concentração dos brancos está onde está, coincide com a concentração de maior renda no país. E a concentração dos pretos e pardos na região norte e nordeste, que não tem a concentração da mesma forma que tem na região sul. Eu fui aproximando da cidade que eu resido, né, porque eu conheço, tenho mais conhecimento sobre, então, eu aproximando aqui, seria a região metropolitana, a gente já vê que na orla, que é onde tem a maior concentração de renda, é onde também se concentram os brancos. E à medida que a gente vai para o oeste da cidade, a gente percebe, né, que as cores vão mudando para o verde e o vermelho, né? Pouquíssimos amarelos, né, e indígena praticamente dizimados. Aproximei mais para o centro mesmo da cidade, não a região metropolitana, mas a cidade no geral, e aí isso se delineia muito claramente. Então, aqui onde vocês estão vendo essa área azul, bem azul, seria o litoral, né, bairros como Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa. Aqui, esse grupo que vocês estão vendo, verde e vermelho, é onde tem o bairro São José, que é uma comunidade, é uma favela, né? Era uma favela e se fortaleceu como bairro. Então, essa faixa todinha aqui é o bairro São José. Aqui a gente tem algumas concentrações, aqui é uma comunidade da Beira Rio. Então, aqui em cima, onde tem a maior concentração de pontos vermelhos, é o Padre Zé, aqui tem Rangel, o Roger, enfim, então são bairros de classe mais baixa, né? Então, a gente faz essa correlação quando a gente visualiza a questão da raça. Eu coloco aqui que a espacialização da raça é histórica, é real e é exacerbadora das desigualdades socio-raciais. Então, a gente precisa evoluir a discussão sobre as desigualdades, a segregação, não ficar somente no social. A questão racial é muito forte, é gritante, a gente precisa discutir sobre isso. Então, só para fechar, a gente vê que, em oposição ao que a história oficial brasileira registrou, né, sendo baseada no branqueamento, na supremacia do branco, no racismo, a gente precisa repensar a cidade, a história, né, e se libertar dessas prisões simbólicas, cognitivas, invisibilizadoras das resistências e estimuladoras da opressão e do branqueamento do território. E a gente observa que, na contemporaneidade, se destaca como causa e efeito do racismo a segregação racial urbana, né? Apesar dela não ser autoevidente, ela tem grande relevância, sobretudo nas metrópoles brasileiras. Então, a gente observa aqui o espaço urbano, mais uma vez, como palco, objeto e instrumento de disputa. E aí também entra o nosso papel enquanto profissionais que intervêm nesse espaço, né? Que propõem, que fazem as intervenções que sempre, né, foram muito branqueadoras, vamos dizer assim. Por fim, eu gosto de destacar que a ação do movimento negro tem provocado, sim, algumas mudanças, né, em diversas agências, como Estado, Educação e Mídia, mas tem muito ainda a se alcançar e a se desconstruir. Coloquei aqui as principais referências e o meu e-mail no fim, caso alguém queira, mas eu posso colocar no chat também, acho que fica melhor. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Muito legal. Todo mundo está por aí ainda? Não. Estamos aí, quer dizer, fora o Léo. Eu achei os trabalhos muito interessantes de maneira geral, ainda que alguns sejam mais específicos do objeto arquitetônico, ou trabalhem com a dimensão simbólica associada à arquitetura. É uma mesa muito coerente, ou seja, no conjunto dos trabalhos apresentados. Meu papel que é muito mais colocar alguns pontos, instigar, do que mesmo
terminar o curso da discussão. Obviamente, vocês podem fazer discussões cruzadas entre si, colocar questões um para o outro de maneira muito, muito natural. Temos um tempo ainda para... até às 10 horas da manhã para conversar, para trocar ideia, então temos um bom tempo. Então, eu vou fazer algumas considerações pontuais sobre alguns trabalhos, depois eu faço sobre outros, para poder, de certo modo, ir ampliando a discussão. Tinha questões para colocar para o Léo, mas ele teve que se ausentar. Eu queria passar para a Lia. Eu achei muito interessante o trabalho da Lia, porque ela dialoga muito com várias coisas que têm a ver com a dimensão imagética na arquitetura. Eu não sei nem se a Lia tem um trabalho interessantíssimo sobre isso, justamente sobre Brasília, que é o trabalho da Luísa Videzotti. Eu não sei se você chegou a conhecer, sobre a fotografia e imagem na construção da nova capital, que ela explorou muito a mídia, digamos, mais difusa, revistas como Cruzeiro, Manchete, mostrando como alguns trânsitos, digamos, históricos se dão, a reatualização da figura do bandeirante, e aí a coluna do Alvorada é um elemento muito recorrente. Eu lembro que ela encontrou, e ainda hoje eu uso na minha aula, uma fotografia da propaganda de uma meia calça nos anos 50, cuja a forma da meia calça, da forma da coluna da Alvorada é feita com a meia calça. Tem a mão no interior da meia calça e faço assim faço um L, muito apropriado, e assim, o tecido da minha calça faz assim e faz assim, então, ou seja, é a coluna da Alvorada. Então, ou seja, isso mostra o quanto assim, é um caso raríssimo, assim, e mostra o quanto um objeto, um fragmento do objeto arquitetônico, ele penetrou o imaginário social, ou seja, em largo sentido, de todas as classes, todos os níveis, por um tempo, a colônia estava em todos os lugares, como você mostrou, do carrinho do ambulante, a um carro, tinha a Rural Willys, tinha a Brasília mesmo também, que a gente não existe mais, mas tinha a Brasília, inúmeras apropriações pela arquitetura popular, arquitetura sem arquitetos foi feitas, assim, então, ou seja, isso, assim, pode se criticar muito o Niemeyer, acho que deve se criticar muito, de maneira geral, a arquitetura brasileira, o Niemeyer em particular, pelo peso que ele tinha e um pouco pelo que ele fez em relação a algumas questões que eu acho que deveriam ter sido mais prezadas, mas não há como negar que ele tem um papel enorme em criar formas icônicas, e aí me lembra muito uma passagem o Bernhard diz que o Le Corbusier é um form giver, um cara, ou seja, um criador de formas. Aí o Gorelick, que é um historiador arquiteto argentino, fala que o Niemeyer é um icon giver, ou seja, um cara criador de ícones, sabe assim. De fato, se a gente olhar boa parte da arquitetura de Brasília, e mesmo outras arquiteturas do Niemeyer, há uma convergência, digamos, gráfica no âmbito do design entre a arquitetura e o símbolo gráfico associado à arquitetura. Então, é a capacidade enorme de conseguir criar imagens muito poderosas, mas, ao mesmo tempo, muito sintéticas, e, ao mesmo tempo, muito densas e complexas em seu sentido simbólico, ou seja, a relação que ele faz com a Alvorada, não só ele faz, mas, ou seja, muita gente faz a relação entre a Alvorada e as colunas das casas grandes, de certo modo, ele recria, de certo modo, uma conexão que é fundante na nossa arquitetura, que é a conexão com o passado, e que não era assim. A gente hoje talvez tenha uma visão um pouco mais, obviamente, muito mais crítica, necessariamente crítica em relação a essa questão do passado, mas a gente tem que entender também que, até por muito tempo, era preciso construir um passado sólido sobre o qual fincar um presente igualmente sólido. Não quer dizer que sejam passados bons ou ruins, seja, quer dizer, eram em geral ruins porque eram muito parciais em sua construção histórica, sabe? Então tinha a ideia de construção, a ideia do Brasil colonial foi por muito tempo muito insensado, uma imagem muito idílica com frequência, que omitia conflitos, as complexidades reais dessa realidade, mas isso explica um pouco essa permeabilidade entre o colonial e o moderno, que a gente vê muito nessa discussão gráfica que a obra do Niemeyer coloca com a coluna do Alvorada e tudo mais. Mas é interessante isso, sabe? Tem uma capacidade de criar formas que fixam-se na memória do imaginário popular, de maneira geral. Só uma pergunta, seu orientador é o Paulo Tavares, não?
Não, Não, né? por acaso não, mas sim, eu sei que ele trabalha com essa, enfim, eu conheço o Sim, trabalho dele. tem uns É, trabalhos sobre isso, né? e eu até, a minha intenção é tê-lo na banca, né? Vamos Tá, ver como legal. ele vai Bem se... legal. Não, porque é legal, e assim, se você não conhece, procura o trabalho da Luísa Eu Videsotti, anotei aqui. Como é o sobrenome, Vi? Videsotti, é italiana, Zotti, tá, Videsotti. tá, Qualquer coisa, se você não encontrar, deve ter meu e-mail em algum lugar, porque eu não tá, sei se se ele está disponível ou não para baixar, mas você pode, pega meu e-mail, se você quiser que eu tá. consiga que alguém faça uma Procurar, sim. cópia para você, se você quiser. Eu tenho o trabalho Assim, impresso, né? não, tudo bem, eu vou procurar, sim. A ideia, né, na verdade, assim, também, é lógico, tem sempre, é muito fácil criticar, né, dessa nossa perspectiva de hoje, né, contemporânea. Mas o objetivo do trabalho, talvez eu não tenha conseguido explicar muito, mas assim, é como a partir desse objeto, né, a gente também consegue mapear um pouco da crítica, como a crítica da arquitetura brasileira vai evoluindo, né? Então, assim, eu trouxe um recorte hoje dessa questão mais contemporânea, né, da modernidade, mas a gente consegue, a partir da coluna também, tecer, a partir das críticas em relação à coluna também, e vendo como a crítica da arquitetura vai evoluindo, né, e vai mudando. A gente tem ali no início a brasileiro se posicionava em relação ao movimento internacional, né, que era muito mais decorado, ornado, não tinha essa correlação entre o que é estrutural e o que é decorativo, porque a coluna por si ela não é, estrutural, ela é um ornamento no edifício, né? Então todas essas discussões da crítica arquitetônica ali, desde da excepção, né, da construção de Brasília até a crítica mais contemporânea, trazendo aí o trabalho da Laís Mirra, né, que, enfim, trabalha com essas questões, a gente consegue mapear através desse fragmento, né, de arquitetura. Então, é um Não pouco... sei se você usou, mas seria legal, porque para mim a coluna é uma espécie ela tem um caráter alegórico, de maneira geral, da arquitetura do Niemeyer, e também da arquitetura brasileira, e também da própria ideia de formação nacional que estava incutida nessa discussão toda. Sim. A alegoria no sentido que o Benjamin usa, quando fala do Uhum. drama barroco alemão, sabe assim, ele fala, cria uma noção de alegoria que é legal. A alegoria é um fragmento que carrega os sentidos associados a um conjunto maior de questões, de Sim. discussões. Acho que tem esse poder de condensação que obviamente, um pano para manga para fazer várias apropriações possíveis. Acho que o próprio Niemeyer, de certo modo, ele brinca com isso, quando ele cria, ainda nos anos 60, aquela pintura que você mostrou no final, a Ruínas da Alvorada, é interessantíssimo, porque, primeiro assim, ao mesmo tempo, não é depreciativo, porque não é um ruína no sentido negativo, mas ruína no sentido positivo, ou seja, aquilo que resta de bom. Uma discussão Sim. arquitetônica bem antiga, ou seja, as ruínas, em geral, guardam a essência do que foi o melhor da arquitetura do passado. Essa é uma discussão que vem, o Wright fala isso, acho que o Louis Kahn tem um pouco essa ideia, então a ruína como elemento que reafirma o valor do passado arquitetônico em sua potência máxima, ainda que condensado em um fragmento. E a forma que ele fala de ruínas, ele explora assim, a coluna de várias formas, então isso abre margem para pensar outras apropriações, como a Mirna, não é isso? Laís Mirna que faz. Mirra que faz, que é interessante também, interessante. Eu achei bem produtivo. Eu queria somente um pouco agora, pegando um trabalho do Juan Cris, do João Cris. É incrível como ainda hoje a gente tem uma dificuldade enorme, sobretudo no Brasil, de encontrar material sobre a arquitetura do continente africano. Sabe assim, a gente temos uma paupérrima bibliografia sobre isso. Em português, quase nenhuma, infelizmente. As poucas que tem em espanhol são, em geral, livros escritos por europeus sobre arquitetura, tipo aquela coleção, a Nova Arquitetura Africana dos anos 60, é escrito por um alemão, se não me engano, mas, em geral, dá foco sobre, como você falou, a produção, digamos, pós-colonial ou fim pré-colonial, feita, em geral, por europeus, e não por arquitetos ou engenheiros ou construtores nativos do continente africano. Ou seja, então,
é ainda é interessante também porque teu trabalho, a gente, quando você fala pós-colonial, eu não sei as mais pessoas aqui na mesa, mas assim, para mim pós-colonial, no imaginário remete ao século XIX, mas pós-colonial para boa parte dos países da África e da Ásia, é um período muito recente. Ou seja, e talvez essa dificuldade que se você notou de fixar uma identidade nacional ou de criar uma imagem arquitetônica que seja plausível, seja uma questão, digamos, obviamente que é uma questão que tem a ver com se esse ponto é importante ou não, mas tem uma questão também de temporalidade necessária para conseguir adensar, ou seja, o que é ser, sei lá, congolês, ou ainda hoje chamam-se, tem o Congo, o antigo Congo belga hoje virou Zaire, não é isso? Isso. Então, ou seja, tem uma questão de tempo e a gente, porque eu falo isso porque no Brasil a gente fala assim, o Brasil tem uma identidade arquitetônica, construiu, trabalhou isso, mas assim, construiu isso mais de 100 anos depois da independência, quando essa questão era uma questão central, ou seja, naquele momento, no século XX, nos anos 30, 40, 50, era central essa questão da identidade, ou como ela foi formulada. Talvez hoje ela não seja tão importante, ou seja, uma identidade que seja não coesa ou homogênea, mas seja uma identidade múltipla e diversa, talvez seja mais condizente para pensar uma resposta contemporânea em relação a essa questão de uma arquitetura que possa representar povos e culturas, porque toda a construção nacional é sempre uma espécie de poda. Ela poda, ela limita, ela corta. Então, ou seja, a pluralidade desaparece, a diversidade desaparece em favor de um consenso que tende a se constituir em torno de coisas muito específicas. Então, todo o processo de construção nacional é também um processo de omissão, de apagamento, de caráter étnico, racial, cultural, ou seja, e aí, portanto, ou seja, a gente, em geral, tende a ver ainda hoje a identidade como um processo muito positivo, né? É um processo muito negativo, na verdade, em essência. Ele é muito castrador do que, de fato, de maneira geral, todos os países, todas as culturas, sei lá, às vezes pode pegar países minúsculos, mas são complexos em sua constituição cultural, histórica. Imagina um país como o Brasil. E assim, isso me chama atenção, ou seja, você coloca que essa questão da identidade ela não se desenvolveu como aquela coisa, não se desenvolveu conforme os ritos que a historiografia em geral percebe como normais, mas talvez é perguntar se se desenvolveu, ou como se desenvolveu, se vale a pena se desenvolver, ou se existem outras formas de pensar a identidade pós-colonial em Kinshasa, que não sejam segundo o modelo ocidental, o eurocêntrico, que a gente ainda hoje discute. Mas só um comentário, não é nem a pergunta, João Cris, muito mais para que me instigou um pouco a tua fala. Acho que não sei se ele está aí ainda, aí a conexão caiu, acho que a conexão está meio oscilando algumas pessoas, né? Eu acho que minha conexão com a pessoa estava falando. Oi, tudo bem, voltou. Voltou. Pode falar. Estou aí. Não, é que a minha internet caiu bem na hora que o professor estava falando, então eu peguei. Se você conseguir, se ficar mais estável a internet só com o áudio, você pode ficar só com o áudio, talvez. Entendeu? Se você achar melhor, para não ficar oscilando, tente ver. Às vezes comigo quando cai, vamos ver agora como é que fica. É a internet da universidade, então agora todo mundo está acordando, por isso já baixa a qualidade. Uhum. Bom dia. Enquanto o Jean Cris vai se organizando ali na internet, eu sou a Célia, que sou coautora desse trabalho, mas, na verdade, eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas e coorientadora dessa dissertação do Jean Cris. Acho que ele está meio instável, ele está no Canadá, por isso que ele está fazendo doutorado no Canadá agora. O Jean Cris anda pelo mundo. Ele veio num convênio, né, desses brasileiros que tem com a África, fez a graduação aqui na UFPEL, começou só por curiosidade, né, a gente tem curiosidade às vezes quando tem uma pessoa assim de fora, que é bastante raro até,
desse continente, né, como tu estavas falando, né, que a gente tem tão pouco conhecimento, na verdade. E aí ele começou o nosso pós-graduação na UFPEL, depois foi para Santa Catarina, fiquei como orientadora, terminou agora, ele está agora fazendo o doutorado no Canadá. Eu acho que ele está se organizando ali, não... Eu só queria comentar um pouquinho, antes dele conversar, que, Francisco, assim, tu falaste que a gente não conhece a arquitetura, conhece muito pouco, na verdade, né, da cultura e da arquitetura, tem muito pouco acesso da arquitetura africana, no caso, mas eles também têm muito pouco acesso. Todo o trabalho, esse trabalho do Jean Cris, eu acho que vai ser super importante, né, para o país dele, porque é um olhar de um nativo, vamos dizer assim, porque toda a bibliografia que existe, ou quase toda, é feita por estrangeiros e muito fragmentada. Então, de alguma maneira, ele tenta, nessa dissertação, juntar tudo isso, né, fazer um pouco uma historiografia, quase como um catálogo, assim, né, um trabalho primeiro, que tenta juntar todo esse material gráfico e, enfim, teórico, como pesquisa na Bélgica, né, onde tem grande parte desse material feito por estrangeiros. Então, eu acho que é um trabalho bem pioneiro e importante para o país dele, porque realmente talvez o primeiro, assim, olhar abrangente, me parece, pelo que a gente pesquisou, que ele pesquisou, sobre a arquitetura local, né? Arquitetura moderna colonial. E só complementando também que a gente tem uma dificuldade, nós aqui também, eu, quando comecei a orientar, esse colonial e pós-colonial, né? Que é uma coisa muito recente. Sim, e para eles, né? E a gente tem um outro olhar do pós-colonial. Não sei se ele não está conseguindo abrir o microfone, Jean Cris. Vou tentar. Quer fazer algum comentário? Não, exatamente é isso que o professor falou, tipo, um trabalho assim que, desde a graduação, tinha a preocupação de buscar mais sobre a produção do Congo, como os arquitetos congoleses, depois da independência, fossem inseridos dentro da sociedade, mesmo eles não tiveram espaço, porque sempre as obras grandes do poder colonial é voltado para os estrangeiros. Então, no primeiro período, acho que desde uma década depois da independência, o poder colonial tentou criar uma ruptura com o passado colonial. Então, não foi só no Congo, mas foi África geral. Depois, eles não conseguem, porque mesmo dizer que a gente vai criar uma identidade, eles ficam dependendo sempre do investimento do exterior. Então, o investimento exterior vem imposto seus profissionais para estar na linha de frente para a elaboração dessas obras. Então, não tinha como os arquitetos, o poder local, não tinha o poder de expor a sua ideologia ou as construções, porque tudo dependia do foco. Então, eu fui construindo esses materiais assim, para ver esse olhar da arquitetura que foi imposto com a inserção do contexto local, que seja uma continuidade. Não vou entrar mais na linha da arquitetura, mas estou vendo a realidade local nos próximos trabalhos que estou elaborando aqui no doutorado. Como a professora Célia falou, sobre o que o seu mais um doutorado? legado para... Oi? Seu doutorado atual é sobre o quê, Cris? Meu doutorado atual ainda, tipo, eu estou com um tema específico, mas meu diretor quer mudar, talvez, para a gente olhar mais a cidade em relação das atividades sociais que estava fazendo. Mas eu estava pensando fazer a relação da transformação do habitat como ativo econômico pela população, olhando mais as construções, as autoconstruções, e vendo também a questão da política urbana na cidade, porque uma escassez dentro da sociedade. Mas Sim. ainda acabei de começar, estou ainda na fase vai mudar o tempo ideias ainda. de construção, vai mudar. Vai mudar, com certeza vai mudar. Muda muito, doutor. Até conseguir fixar, muda bastante. Mas é legal mudar também. Porque, na verdade, a ideia é de fazer mais, olhando as construções sustentáveis, tipo essa construção
foi negado, tipo, da construção com materiais renováveis. Então, a capital, ele é mais construído com concreto e a arquitetura antiga foi negada. Então, estou tentando retomar essas construções a partir das escolas, para ver como, a partir das construções renováveis, a gente pode construir as escolas nas periferias da capital. Então, isso é assim, dois eixos da minha linha de pesquisa agora que eu estou fazendo. Legal. Ótimo, então. Hoje os trabalhos da Larissa e da Camila, eles têm ainda que sejam muito particulares entre si, o da Camila é mais abrangente, menos localizado geograficamente em termos de uma cidade, de um contexto específico, mas ele é abrangente em questão que tem a ver com uma dinâmica muito mais ampla. É interessante esse artigo. Eu fiquei assim, só pegando pela Camila para depois voltar para a Larissa. Fiquei muito curioso com esse mapa que você mostrou no final, essa coisa, mas aparentemente em algumas áreas parece que tem uma espécie de pano de fundo que digamos, tende a reduzir a presença, por exemplo, da população negra, ou seja, ou mesmo assim, ou então é tão dispersiva que parece que não captura, de fato, o percentual da população negra no Brasil, que é enorme, ou então tem um problema com a autoenunciação das pessoas, de não se colocarem, não se assumirem, portanto, isso cria um mapa que é um mapa fantasma, que, na verdade, ele traduz uma ideia que não é real. E é um problema que, sério, talvez com o tempo venha a mudar, assim, em termos de quanto mais essa questão da identidade ou da dimensão de se reconhecer como parte da comunidade ganhe corpo, ganhe visibilidade, mais isso vai aflorar nos próximos mapas que venham a ser feitos pelos censos no futuro. Bom, isso é exatamente reflexo desse processo de supremacia branca, porque tem trabalhos que exatamente fazem essa análise que o senhor acabou de falar, de como eles se entendem, como eles se veem, ou como eles querem que a sociedade os vejam. Então, aquela classificação que você vê a quantidade de pardos perto dos negros, mas, na verdade, muitos dos pardos, eles não se veem como negros, se veem como pardos, mas se for pela classificação, vai ser negro. Mas o censo é como você se declara, é sua autodeclaração, né? Eu achei um trabalho sensacional no sentido de quebrar esse paradigma que a gente só associa a questões sociais, a segregação social. E mesmo que a gente perceba que tenha muito mais pardo do que negro, que a gente acredite que tenha mais negros do que pardos, ou que isso seja mais próximo, a gente vê poucos pontos vermelhos realmente, mas ainda assim você percebe o desenho da ocupação, a questão do espaço sendo realmente um palco desse momento, dessa segregação, que não é social, ela é social e racial. Só que a raça, ela vem sendo ocultada, porque o branco é a questão da supremacia do branco. Mas, isso estudando, eu consegui perceber muito mais quando eu fui olhar para a minha cidade. Se você ampliar cada sua cidade, você vai perceber isso. Como coincide. Então, a gente pode só tratar como sendo uma questão social, sabe, professor? Acho que a crítica maior é essa. Nós temos um ocultamento, um apagamento enorme, né, de grupos subalternizados. Isso a gente continua reproduzindo na academia, porque a gente não fala de segregação racial. É raro isso ser discutido. Eu estou falando pela minha graduação, eu não ouvi falar. Mestrado, também não. Agora, no doutorado, é que eu tive essa oportunidade de pagar essa disciplina. Então, acho que a gente tem que ampliar mais essas discussões para que essa história seja revista, seja recontada, e aí sim incluindo todos os grupos, né, para quebrar essa supremacia do branco. Então, o mapa, mesmo que tenha essa, vamos dizer, distorção, de certa forma, porque a gente sabe que a população negra no Brasil ela é grande, né, mas, ainda assim, ela consegue representar, esses mapas conseguem representar esse desenho do espaço, a relação do espaço com a raça. Então, eu acho que é muito, muito interessante e a gente tem que explorar na academia, nas produções, porque e sair dessa escala só da segregação socioespacial, né? A raça está aí. Acho que os censos não capturavam e assim um instrumento esse mapa, recursos de tecnologias como essa de mapeamento
com essa precisão, permitem, assim, acho que isso é primeiro, esse material que não estava disponível há pouco, estava disponível há pouquíssimo tempo, deve estar. Isso. Isso, portanto, pode, a partir de agora, gerar, assim, uma série de questões, uma série de investigações que vão complexificando, de fato, uma coisa é falar, outra coisa é você dar visibilidade. Então, um mapa, ela captura uma fotografia de uma determinada situação, então ela tem um poder tanto poder de impactar como poder de permitir análise, que, de outro modo, a análise meramente, o discurso genérico, não, todo mundo mais ou menos assim, acho que havia não sei se é tão novidade assim, a questão de que a gente conhece mais ou menos que um pouco, quem pensa, assim, dá para se perceber mais ou menos que a discussão no Brasil não dá para associar raça de classe, mas por muito tempo essa discussão era meio encoberta, porque acho que faltava instrumental, acho que de dados, informações que dessem, de fato, o substância para conseguir propor uma abordagem em que as questões fossem mais entranhadas entre si, menos separadas e mais entranhadas, mais sobrepostas, que acho que esses mapas, o recurso a essa tecnologia permite dar visibilidade a questões que são muito cotidianamente vivenciadas, mas com frequência pouco visibilizadas, assim. Acho que aí o recurso, digamos, de abordagem que parte dessa leitura desse material é fundamental para criar novas leituras, interpretações, e aí dá mais concretude a afirmações, que às vezes são informações que a gente muitas vezes fala sem um solo muito firme de Perfeito. afirmação. E eu acho que também cabe a gente salientar que, nesses últimos anos, é que essas discussões realmente vêm se ampliando. Pensando nisso, eu acho que o Censo 2020, se fizer um processo, né, como esse, eu acho que o grupo vai continuar fazendo, possa ser que essas corzinhas ali que estão, né, verdes mudem para o vermelho, muitos deles, né? Imagino que com o tempo pela essas compreensão, pela aceitação e realmente por essas manifestações que estão tomando espaço pelos grupos subalternizados. Então, eu acho que terá uma mudança, vamos ver. Eu estou esperando esse censo aí acontecer. Talvez não agora, talvez daqui a uns 3 ou 4 censos isso torne-se muito mais, torne-se mais visibilizado. Porque isso é um processo muito lento. Processos sociais são coisas que demoram muito tempo, sabe assim? A gente usa datas, mas às vezes as datas, assim, fechadinhas não ajudam a explicar processos sociais e históricos que às vezes têm uma duração muito mais diluída, mais longa também. Mas é interessante o trabalho. E tem muito a ver também com o trabalho da Larissa, que ela pega um recorte específico em São Luís do Maranhão, que eu achei interessante, que você tenta mapear os rastros da presença negra no Centro Histórico de São Luís. Me lembrou, ainda que não é questão racial, mas me lembrou um livro recente, publicado há pouco tempo, chamado Flanesi, que a autora ela parte da figura do Flané, do Benjamin, para mostrar as mulheres na cidade. Só que, óbvio que ela usa apenas, ela é europeia, ela fala mulheres da cidade branca, mas só para falar mulheres de cidade já é um problema, já é uma questão, porque, em geral, as mulheres não são vistas como personagens públicos, historicamente. E mulheres negras, menos ainda. No Brasil, elas aparecem, mas aparecem de maneira ou caricata, ou de maneira associadas a certas visões que são distorcidas. Então, eu acho que você traz evidências documentais, são interessantes de mostrar essa presença que é muito pouco explorada como elemento. Eu fiquei um pouco assim, será que assim, é aquela coisa de... Eu tenho muito... eu acho, quanto mais complexo e difícil o tema, mais ele deve ser consubstanciado para poder ganhar concretude. Óbvio que você está começando agora, você faz graduação ainda, não é isso, Larissa? E aí, como trabalho de graduação, teu trabalho é excelente, muito melhor do que muito mestrado que eu já vi por aí. E tem uma desenvoltura em comunicar, em falar, em apresentar, que é muito rara também. Mas não sei, tipo, eu fiquei com algumas afirmações. Será aquela coisa que você colocou da planta, da proximidade? Eu sei que tem eu sei que há toda uma estrutura de opressão, de submissão, tudo mais entre brancos e negros, é inegável isso. Mas, ou seja, aquele detalhe específico da planta, eu fiquei, será que é mesmo? Como é que ela conseguiu essa informação da relação se aquela escada estava próximo porque era para facilitar o trabalho dos brancos, ou se tem outras razões além dessa, entendeu? Tem dinâmicas que são, assim, uma coisa é muita precisão para um objeto específico, entendeu? Talvez, assim, óbvio que pode ser também para isso, mas será que isso explica a origem daquela solução projetual no interior das casas ou não? Ou ela
é uma solução maior e que também serve para... eu imagino, sei lá, que dependendo da idade dos filhos, a proximidade entre mulheres negras e filhos tem a ver também com, talvez, com a própria amamentação, por exemplo, ou uma dinâmica doméstica. Então, ou seja, óbvio que com o tempo talvez tenha mudado, mas é que eu fiquei muito, muito inquieto, ou seja, será que é tão precisa? Será que é por essa razão especificamente que colocou a escala naquele ponto? Porque, em tese, isso significaria o reconhecimento de um certo pudor em relação a essas práticas. Eu acho que quer dizer, só acho não, mas a história mostra que não haveria por que ter pudor, já que não havia uma consciência de que isso era um elemento, era socialmente errado. Aquilo era socialmente aceito naquela época. Então, como socialmente aceito, não haveria por que ter pudor em relação à sua prática, entendeu? Mas, assim, são muito mais... Não estou afirmando, estou apenas muito mais pensando naquilo que você falou, que eu fiquei curioso. Como é que ele conseguiu encontrar aquela informação de que, de fato, aquela escada, naquele ponto, tem a ver com essa função específica e não também, além dessa função, outras funções mais? Óbvio que deve ter, sim, memorialista, tudo mais, que deve falar várias coisas, mas... Esse casarão em específico, ele é um casarão muito emblemático, muito famoso aqui no Centro Histórico de São Luís, que ele é chamado Solar do Barão de Grajaú. Porque nesse casarão aconteceram muitos crimes feitos pela baronesa de Grajaú, que vão desde tirar dentes de escravizadas, porque o marido olhou para uma delas. Tem um crime muito famoso aqui, que ela chegou a matar uma criança de 8 anos, escravizada, com várias torturas. E acabou que ela foi processada, só que não deu em nada, porque o marido era barão. E hoje em dia, esse casarão ele é um museu. Então, todos os móveis originais ainda estão lá. Eu retiro o que eu disse. Nesse caso, parece muito pertinente que você, de fato, aquela coisa tem uma razão específica de ser, sabe assim? Então, todos os móveis, toda a forma original está até hoje da mesma forma. Quando a gente visita, convido todos a visitar São Luís, quando a gente vai nesse museu, a gente tem uma visita guiada, muito detalhada, em que é falado, que é mostrar todos os elementos que eu falei. Então, tudo isso é documentado. Até se vocês pesquisarem o crime da baronesa de Grajaú, a gente vai encontrar vários crimes, várias informações sobre esse casarão específico. Que esse detalhe é muito marcante aqui no nosso Centro Histórico. Mas é um detalhe muito cruel, assim, a arquitetura da tortura mesmo, ou seja, é interessante isso. Assim, falando como você não colocou esse detalhe, essa questão, essa informação, fica assim, mas assim, acho que dada a precisão de quem era, para a finalidade, acho que é mais coerente que imaginar que talvez, de fato, tenha sido assim e não qualquer outra coisa. Acho que tem todo sentido. Eu achei legal que você apresentou, acho que você tinha, de vez em quando aparecia um galo cantando. Eu falei, aqui isso cria uma ambiência, assim, sabe, assim, um pouco de contexto. Não, mas ficou bem pertinente, não atrapalhou não, mas gostei muito do trabalho da Larissa, muito mesmo, assim, interessantíssimo. Acho que tem muito pano para manga. Você está na graduação, você faz arquitetura mesmo ou você faz outro curso? Arquitetura. Esse trabalho é a partir de um PIBIC. Eu fiquei muito surpresa também, porque aqui na mesa a gente tem vários doutorandos. Eu sou a única da graduação, eu acho. Mas é bom, mas é assim que a academia funciona. Isso é maravilhoso. Essa troca que faz a gente trocar conhecimento e construir conhecimento, Larissa. Seu trabalho realmente é muito bom. Obrigada. Então, eu queria abrir para todo mundo. Quem quiser comentar, perguntar, falar alguma coisa para os demais entre si, fiquem à vontade. Assim, meu papel já fiz mais do que meu papel, que era instigar, mas eu acabo falando demais, eu falo demais, então é melhor vocês podem, se quiserem tirar dúvidas, comentar, perguntar, fiquem à vontade. Temos um tempinho ainda para isso. Dá para ouvir um palito caindo no chão, nesse silêncio. Não, então, se não houver perguntas, a gente pode encerrar por aqui, mas no geral, gostei muito dos trabalhos todos que foram apresentados, acho que são muito interessantes, das questões particulares de cada um deles, também das questões em comum, que acho que suscitam vários trânsitos interessantes entre eles. Acho que isso dá a essa mesa uma organicidade que é bom em termos de gerar um tipo de inquietação compartilhada,
que eu acho que no meu caso gerou. Ainda que eu não estudo nada especificamente que vocês estudam, eu estudo questões, meus temas de estudos cruzam um pouco vocês, eu estudo arquitetura, formação nacional, raça no meu doutorado um pouco, arquitetura e raça no meu doutorado, mas da perspectiva histórica, no campo da historiografia da arquitetura, então me interessa muito. E também a questão da identidade arquitetônica, então, ou seja, de alguma maneira, a banca foi muito útil para minhas reflexões, sem que necessariamente eu me compreenda em nenhum trabalho especificamente, mas no conjunto em si foi muito instigante, eu gostei muito. Tá? Então, obrigadão a vocês pela participação, foi muito legal. A gente se vê por aí. Qualquer coisa, quem quiser trocar informação, qualquer coisa, me procura meu e-mail e a gente vai se falando, tá bom? Então, Obrigada, valeu gente. aí. Bom dia. Bom dia para vocês. Aproveitem aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Valeu, Felipe. Obrigadão. Obrigado, parabéns, pessoal. Obrigado, tchau. Valeu, tchau, tchau.